3 de agosto de 2022. Estamos iniciando mais um programa Taperá Debate com Jorge Duarte Rodrigues, Nelson Lisboa, dois jornalistas da equipe de redatores do jornal Taperá. Nelson, você tem uma relação aí de vários assuntos. Qual é o principal? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Eu peço desculpas se eu espirrar ao longo desse programa, que eu estou com a minha garganta um pouco ruim. Antes de entrarmos no assunto principal, primeiro vamos fazer aqui, deixar um parabéns para a atleta Hanna Gabriele, que teve semana passada no Mundial de Taekwondo lá na Bulgária. A garota aí de 13 anos de salto, treinada pelo Antônio Marcos. Ela não conseguiu trazer medalha, mas está de parabéns por representar salto, por representar o Brasil numa prova tão grande quanto essa. E você trouxe de lá experiência e muito orgulho de nós de salto, Hanna. Você tem 13 anos, tem um belo futuro pela frente. É uma das grandes revelações do Taekwondo em âmbito nacional. O outro parabéns vai para a Lidesa, para a Liga Desportiva Saltense e para os times do São Judas e São Lázaro, que chegaram à final do Amador B, que começa a ser disputado nesse final de semana. Parabéns para a Liga pela organização, pela qualidade do espetáculo e para os dois times pela capacidade por terem chegado à final. O legal é que nesse final de semana vai ter doação de alimentos. Quem quiser entrar, a Lidesa está pedindo a doação de 1 quilo de alimento. Paulo, parabéns, o seu trabalho é digno de elogio e reconhecimento. Mas vamos ao assunto chato. Acabaram os confetes? Não, é sempre bacana a gente elogiar o que deve ser elogiado. Lógico, tem que destacar, não é só fazer críticas, tá? Nós temos que reconhecer que tem muita coisa boa aqui em Salto. Né? Sem sombra de dúvida. dúvida. Parabéns por lembrar dessas coisas aí. Sem sombra de dúvida. E, Walter, aconteceu esse final de semana algo, no mínimo um absurdo. Os vereadores ontem na Câmara desceram o pau nessa questão e não dá pra gente entender, não dá pra gente aceitar como justificável. É um absurdo. O Hospital Municipal de Salto ficou cerca de 5 horas sem energia elétrica nenhuma. 10 minutos já é um problema, né? 5 horas então. Diz o ditado, o óbvio, o mínimo aceitável é: caiu a energia da rua, alguns segundos entra o gerador. Porém, o gerador não tinha o gerador que precisava da energia elétrica para funcionar. Resumindo, também vai comprar o gerador? O gerador em Portugal. É complicado. Acontece essas coisas, né? Walter, foram horas de pavor dentro do hospital. Cirurgias foram desmarcadas. Teve uma força-tarefa de prefeitura, do IGATS, que é a instituição que cuida do hospital. A Diretoria Regional de Saúde foi informada e estava se começando uma ação imediata para transferir os doentes que estavam na UTI, por exemplo. Um deles chegou a ser transferido para Itu, justamente aquele senhor que nós relatamos semana passada, que a família questiona um possível erro médico. Azarado, hein? De amputação da perna. Walter, não dá para explicar, não dá para entender e aceitar que um hospital fique 5 horas sem energia elétrica. Nem naquele temporal de 2017, se não me engano, que detonou a cidade, o hospital ficou sem energia tanto tempo. A gente precisa tomar cuidado, principalmente no hospital. Semana passada deu uma chuvinha sem vergonha. Nós ficamos sem energia na sexta-feira. Sexta-feira. Umas 3, 4 horas sem energia, né? Na parte da tarde. Justamente numa sexta-feira. Eu tive que ligar para um amigo meu lá, que é diretor da CPFL de Sorocaba, e ele conseguiu apressar, agilizou, tal, voltou a tempo da gente recuperar o tempo perdido. Mas o hospital tem que levar em conta que não pode ficar sem energia. É criminoso, é criminoso. Você tem um gerador, agora, Nelson, não sei se você está exagerando, mas o gerador precisar de energia para funcionar. A prefeitura me informou.
A prefeitura me informou. É o fim da picada, é o fim da picada. E, ô Walter, eu tenho 44, vou fazer 45 anos, estou no jornalismo há 26 anos, eu nunca vi isso. A gente pode até entender falta de energia na ETA do Piraí, que é lá no meio do mato, em qualquer lugar, mas no hospital que provoca não dá. a falta d'água também, que não deveria acontecer. Falta Mas d'água também é outro problema sério. é uma outra questão. A CPFL em Salto deixa muito a desejar. Essas questões de queda de energia é um absurdo. Salto é uma cidade de 120 mil habitantes. As empresas, para virem para Salto, sofrem com a questão da energia elétrica. Vou te dar uma boa notícia. O Laerte já nos disse que está correndo, agindo com celeridade para poder instalar uma nova subestação de energia elétrica lá na região do Paço Municipal. Ele disse que vai ser rapidinho, que sai. É óbvio que eu estou sendo irônico. Porque logo vão chegar chuvas de verão, final do ano, início do ano que vem. E se o hospital não estiver preparado, 5 horas aí em pleno inverno, imagina no verão. Antes da chuva, obviamente, a gente vai ver o buraco da barra resolvido. Não vamos falar de outros assuntos aqui, senão vai o programa inteiro atrás. Ô Walter, essa questão da energia, a atual gestão precisa cobrar a CPFL com o devido rigor. Os deputados precisam ajudar Salto, porque isso impacta na economia da cidade e colocou vidas em risco. Lógico. O problema lá é da CPFL, mas principalmente do IGATS e da prefeitura, porque não tem como aceitar o gerador não funcionar. Isso é um absurdo. E o IGATS vai ficar mais 60 dias aí, né? E vamos assim, de 60 em 60, vamos em frente. E licitação hoje é o calcanhar de Aquiles da administração, né? Coisa difícil de resolver é a licitação. Entra uma empresa que perde, sempre entra uma empresa, uma ou mais empresas que perdem, entra com recursos. Deveria haver uma alteração da lei de licitações, que já foi alterada várias vezes, mas ainda cria problemas para a administração. Ainda cria problemas. Mas, Walter, não é só a legislação que funciona no Brasil inteiro. O problema provavelmente esteja dentro da nossa prefeitura. Por que nada anda? Falta gente. Tá, talvez justifique. Mas as gestões anteriores andavam as coisas. A gente não falava em celeridade nos últimos governos, né? Não vou me referir apenas a Geraldo, mas Juvenil, Couto, João Conte, Piúzio. Essa expressão celeridade que a gente usa contra a vontade não era usada naquela época. Sim, não dá para entender o porquê que demora tanto. A questão do hospital. Contratou uma empresa para fazer o projeto que ia ser a licitação. Gastou mais de 100 mil nesse projeto para abrir a licitação e não consegue terminar a licitação. Não é questão de legislação, é questão interna, Walter. Na minha opinião, não tem outro argumento. Essa questão da energia, jogando a bola para o Jorge, atinge inclusive os eventos. O próprio Oséias falou na semana que ele falou da festa Ítalo, Walter, que a energia elétrica ali no Pavilhão das Artes e na Praça 15 é um Deus nos acuda. Tem a avaliação, acompanhamento do bombeiro, mas é insuficiente. No domingo à tarde precisou um corte da energia para fazer o locutor falou qualquer coisa, e senão iria ficar sem energia também. Lá na festa. Lá na praia. Mas voltou rapidamente. Já que estamos falando em festa, vamos aproveitar. Sim, claro. Foi um grande sucesso, de público principalmente. Eu fui almoçar domingo lá com minha família. Pelo amor de Deus, se eu ficasse lá, eu ia sair de lá às 10 horas da noite. Sem exagero, porque tinha muita gente e quem estava sentado na mesa não se levantava. Por quê? Você estava assistindo o show? Estava assistindo o espetáculo. Quer dizer, o cara pediu a refeição, comeu, deixou lá uma cervejinha, um refrigerante e ficou lá. Quer dizer, não tem tempo, não é impossível se tirar o cara da mesa, né? Ele quer assistir o show, tem um direito dele. Isso mostrou que o ano que vem tem que ser pelo menos mais uma
tenda daquela tenda, ampliar. Né? Eu conversei com o Zé, ele disse que nessa edição da festa foi dobrado o número de mesas e cadeiras em relação à última que teve em frente. Mas mesmo assim, mas mesmo assim ficou pequeno. Mas foi uma experiência, né? A gente falava em festa íntima aqui, que era só descendentes de italianos, não sei o que. Botou na praça com grande quantidade de shows chamativos, né? E, quer dizer, o público foi em peso. Foi até uma bela ideia de tirar Sim, lá do pavilhão. O pavilhão. Porque senão... Mas só que tem que... Ia ficar grande demais. Tem que fazer uma cobertura gigante ampliar na praça. ampliar. Muito mais... Não vou dizer que na sexta-feira, no sábado de manhã... Você está se referindo a 2 horários de pico, no almoço de sábado e no almoço de domingo. Porque depois, mais tarde, ficava tranquilo, o pessoal conseguia comprar as comidas. Mas infelizmente você tem que satisfazer as pessoas que vão lá na hora desejada. Naquele horário lá, porque eu, por exemplo, eu fui almoçar aqui. Levar os meus netos para conhecer também o local, a tradição italiana, aquele negócio e tal. Mas, assim como eu, muita gente, quer dizer, eu desisti. Eu não vou ficar aqui. Não espera. Fui almoçar em outro lugar. Então, e não se pode também exigir que quem coma levante rápido para que o outro sente. Não pode tirar a cara da mesa. Se os shows é para permanecer. Se ele quiser ficar até 10 horas da noite, é problema dele. Isso mostra que tem potencial, né? Tendo um espaço devido, inclusive, e gera renda, que o cara sentado ali ele vai consumir mais coisas. Mas também. É um problema, entre aspas, bom, né? Que pode ser aperfeiçoado sem dúvida. Para a próxima. E eu conversei também com representantes de algumas barracas das entidades, todos estavam felizes que venderam. A fila não era só para sentar, a fila para se tirar. Sim, para tirar, para comprar e depois... Tinha fila de 20 pessoas. Aguardar. Pô. Tinha. Como é que você vai... Que você entra numa fila dessa e você não vai ser atendido na hora, não, né? Você deve ter dado uma senha, não sei como é que fizeram lá. Mas é bacana. Mas isso mostra que essa festa veio, inclusive, no sábado de manhã, eu fui lá para conhecer o local e tal, né? Conversando com o Zé, com o prefeito, com o vice-prefeito. E até fomos fotografados junto com o Enio Padovani. Eu encontrei com ele lá também. Estava sentado lá, o Enio Padovani. Você foi de manhã, eu fui depois da almoço, o Enio ainda estava lá. Estava lá, você vê. O Enio ocupou uma mesa. Então, o Zé estava comentando que veio uma delegação do Rio de Janeiro, 45 pessoas, e a senhora responsável para trazer essa gente aí, disse que são da terceira idade e eles vão para várias festas. Ligou para o Zé, quanto é que paga para entrar aí? O Zé não paga nada. Não paga nada, então nós vamos aí domingo, sábado. E almoçar. Vieram aqui, almoçaram. Assistiram não sei se ficaram até o domingo, acho que deve ter ido voltado, porque nossos hotéis estavam lotados. Estavam lotados também, Quantos hotéis nós temos em Salto? Uma boa pergunta. Temos aí Hotel Rio Branco, Hotel Cascata. Todos eles já têm aqueles moradores o Auge fixos, Hotel. Não, Walter, o Auge Hotel ali próximo do SESI teria condições de abrigar. Lá tem bastante apartamento. Tem condições? O Auge Hotel. Nós precisamos fazer uma matéria, uma reportagem, conversar com cada proprietário desses hotéis para ver a disponibilidade de leitos em Salto. De quartos, né? De quartos. Leito é hospital, Walter. E hospital tem energia. Não tem energia. Está sem energia. Mas nos hotéis tem leito também, porque onde é que a pessoa vai dormir? Na cama de pé. Bom, teria que fazer uma matéria para a gente saber, porque a alegação, por exemplo, a equipe de seleção de basquete veio aqui, não ficou em Salto porque não tinha disponibilidade em hotéis. Será que foi consultado? Como é que dava Auge Hotel. Lá tem um prédio de 12 andares, daria para abrigar assim, bem lembrado. Não deve ser uma pousada, deve ser um hotel. Não, é um hotel bom. É um hotel de qualidade. É bom. Então, quer dizer, bem lembrado. É preciso mostrar também para o pessoal de Salto que nós temos condições de pelo menos 20, 30 pessoas, é possível, né? Walter, ali no Auge Hotel deve ter por baixo uns 50 quartos. Bem lembrado, ali caberia a seleção brasileira de basquete, então, tranquilamente. E os nossos empresários, aquele hotel maravilhoso que tem na Avenida Getúlio Vargas, que nós fomos visitar, né?
Uma coisa espetacular aquele hotel. É uma pena que está fechado faz tempo. Os empresários que são proprietários deveriam pensar que a coisa está voltando à normalidade, então é hora também de reativar aquele hotel. Né? Sim. Verdade. E só terminando para falar da festa, e o Zé ressaltou mais uma vez que as despesas dos shows artísticos foram bancadas pela iniciativa privada, né? Que é uma o que não acontecia no anterior, que a prefeitura tinha que ir lá, botar dinheiro lá e nem ir atrás de patrocínios. Né? Sim. O Zé agora está tendo essa virtude das parcerias com empresas privadas. Parabéns para a empresa York, da Rua Marechal Deodoro, aqui em Salto, por ter sido parceiro. Aparecido bem, né, nessas promoções que são feitas em Salto. É uma empresa que ficou lá no cantinho dela, nunca se preocupou com a cidade. Ultimamente, talvez sob nova direção, a York tem sido exemplar nesse aspecto. Boas ideias geram boas parcerias. Exatamente. Boas ideias, mais iniciativa, mais capacidade. Talvez nenhuma autoridade, nenhum secretário tenha ido até lá e falar, escuta, vocês não querem participar? Tá. E para terminar, em festa, também ressalte a festa da Praça 15. Foi boa no final de semana. Em 2 finais de semana lotou a Praça 15. Também sábado. O comércio do calçadão vendeu muito mais com aquela Ótimo. E não teve nenhuma ocorrência grave. Assim. Parabéns para os moradores reclamam do barulho, mas infelizmente... É que a praça está localizada numa região residencial, né? Quem mora ali, infelizmente, corre o risco, né? Porque está num local central, num local agradável, com árvores, tal, passeios. E é o coração da cidade. Mas, de vez em quando, tem uma festa lá e tem que ter. Vai passear na casa da filha, vai para outra cidade e tal. É difícil. Nelson, vamos lá. Seguindo. Seu Walter, hoje, esse vídeo vai estar sendo exibido hoje, dia 3, a partir das 7 da noite, aqui no site do Jornal Taperá. Mas a Câmara deveria começar hoje às 2 da tarde, um encontro com todos os secretários municipais, prefeito e vice também, para tratar da reforma administrativa que é necessária para a máquina pública se atualizar e prestar o melhor serviço para o cidadão, mas que também traz a questão da reativação dos cargos comissionados, a divisão da Secretaria do Desenvolvimento Econômico em 2. Promete ser um debate bastante quente. Se você está vendo esse vídeo nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, você pode entrar no site da Câmara para dar uma acompanhada, porque a previsão é que vá até 10, 11 horas da noite. Vai ser transmitida e gravada, né? Sim. Também ontem... Mas falando sobre isso, eu percebi, ouvindo a gravação da sessão de ontem, que existe uma predisposição de alguns vereadores em modificar, o que é uma coisa lógica, Sim. Propostas de vereadores para melhorar o projeto são perfeitamente aceitáveis, legais, e é bom que sejam feitas mesmo. Mas isso tem que ser feita de maneira a não criar problemas, por exemplo. Nós vamos mudar aqui e não dar bola para o prefeito. Não. Aproveitar, nós estamos falando antes da reunião de hoje às 2 horas, aproveitar a presença do prefeito e chegar a um denominador comum, que é uma palavra desgraçada, porque precisamos achar uma outra mais... Um consenso. Consenso. Consenso é igual celeridade. Muito baixo, um negócio que já saiu de moda. Né? Já não existe. Acho que não tem nem denominador mais. Então, quer dizer, vamos chegar a um acordo. Existem vereadores já, não, isso, comissionado não, vamos segurar, vamos não sei o quê. Calma. A reforma administrativa é essencial para a prefeitura e para Salto. Não é de interesse do Laerte, do interesse do Edmilson, do interesse de secretários, é do interesse de Salto. Precisa, não adianta. Para certos cargos tem que ter comissionado. E serve... Não se quer acabar com o comissionado, quer mudar, quer exigir,
estabelecer condições para que a pessoa seja escolhida como secretário, que inclusive os chefes de gabinete agora vão ter o salário melhorado, a proposta é ter salário melhorado, é muito, vale uma pequena redução, não é muito, aprova. Isso tem que ser, os vereadores têm a obrigação de estudar sem pensar em política. Ontem, por exemplo, foi o presidente do PT que se manifestou frontalmente contra a proposta. Não é isso. Randall, parece. Isso. Né? Não conhecia. Inclusive, uma pessoa esclarecida demonstrou isso na Câmara, né? Mas não se pode tratar como se fosse a reforma não é inimiga de ninguém. A reforma vamos corrigir. Ótimo. Tem algumas coisas erradas? Ótimo. Vamos acertar. Mas num acordo entre prefeitos, para não acontecer o que aconteceu, hoje eu estava vendo aí, o prefeito vetou o projeto sobre autorizando mesas e cadeiras nas calçadas. Simplesmente vetou totalmente. Eu ainda não chequei as alegações dele, mas quer dizer, houve criou-se um confronto, Câmara e Prefeito. A Câmara certamente vai derrubar o veto. O prefeito vai apelar para a Justiça. Não se resolve o problema a curto prazo. Isso aí vai demorar, talvez só... Senhor, por gentileza, fale corretamente. Não se resolve o problema com celeridade, só para lembrar. Eu não precisava empregar o termo celeridade. Não, é só para lembrar. Não se resolve o problema como se deveria. Tem que resolver, pô. O prefeito acha que não se deve colocar mesas e calçadas e cadeiras nas calçadas, mas já existe uma lei municipal, não sei se é a lei de posturas ou uma outra lei, que estabelece medidas e tal. A Câmara alterou tudo isso. Talvez seja essas alterações processadas pela Câmara, de autoria do vereador Antônio Cordeiro, que deve ter boas intenções para melhorar a situação, mas, quer dizer, eu vi também algumas falhas no projeto que a Câmara aprovou, até comentei na minha coluna. Mas todos os projetos devem ter um acordo entre as partes. Chegar-se a uma solução que não agrade as partes, mas que seja efetiva, que vá funcionar. Sim, o desafio, Walter, do Laerte é conseguir vender o peixe corretamente, conseguir explicar, justificar e argumentar a favor do projeto que é necessário. O desafio dos vereadores é analisar com isenção, e o risco que os dois correm é o Laerte entrar para a história como prefeito que não conseguiu fazer uma reforma administrativa e os vereadores ficarem marcados por ter dificultado a vida do prefeito. E todos eles precisam lembrar, o que você faz hoje repercute amanhã. Se hoje o governo Laerte sofre sem ter um quadro de cargos de confiança necessário para trabalhar, isso deve-se a uma iniciativa do vereador Edmilson Santos, atual vice-prefeito, que foi ao Ministério Público contra a Câmara e atingiu a Prefeitura. O que os vereadores farão deste projeto repercutirá no futuro político de todos eles, seja para o bem ou para o mal. Infelizmente, né, o Edmilson, quando era vereador, porque o vereador pensa de uma forma, principalmente o vereador da oposição. Ele não pode vislumbrar o que vai acontecer, que um dia ele vai ser vice-prefeito ou prefeito ou ocupar algum cargo e tal. E o Edmilson não previu isso, né? E hoje tem que arcar com a consequência, que ele é prefeito. Se você falasse, você vai ser vice-prefeito, hein? Pera lá, então não é bem assim que eu... Ontem, por exemplo, ele foi citado várias vezes por virar, o Edmilson falava que isso, que aquilo. Como vereador, ele falava mesmo, principalmente vereador da oposição. Se imagine, por exemplo, se o Cordeiro, que tem pretensões, seja eleito prefeito de Salto. E ele tenha votado contra, lá na frente vão cobrar ele. Quer dizer, ele vai fazer o mesmo que Edmilson fez, ele vai ser obrigado a fazer, porque o prefeito pensa de um jeito, o vereador pensa de outro.
sem sombra. Principalmente o vereador da oposição. Para ele está tudo errado. Sim. Né? Quando ele assume a prefeitura, a coisa é diferente. Pera um pouquinho. Vamos ver direitinho isso aí, não é bem isso. Mudou de lado. É melhor fazer tal coisa, não fazer assim, né, Jorge? Sim. Então, o Edmilson, infelizmente, para ele, os atuais vereadores têm boa memória e já lembraram, inclusive convivendo com ele na Câmara e tal, foram colegas dele. Atirar pedra é mais fácil do que ser vidrado. Agora, não se deve pensar em Edmilson. Não, se deve pensar em favor da cidade. Não se deve... O prefeito... você falou isso. É perda de tempo. Se ele falou, fez besteira. Se não fez besteira, não fez besteira. Tem que pensar hoje. A reforma administrativa é necessária muito do jeito que o prefeito mandou, em termos. Vamos fazer as devidas correções, chegar num acordo para que ela funcione, que não adianta impor determinadas coisas e o prefeito não aceitar. Vai inventar o projeto. E aí vai para a celeridade da justiça. Vai para a justiça e talvez nem na atual administração seja resolvido e Salto vai penar aí sem funcionários, talvez os concursados apenas, né? Mas os concursados não vão resolver todos os problemas. Precisa de gente capacitada, gente especializada, que espera que sejam essas pessoas que vão assumir como comissionados. Cargos de confiança. Mas cargos de confiança não porque o cara trabalhou na campanha. Cargos de confiança porque o cara tem capacidade de exercer aquele cargo que lhe foi oferecido. E para a gente encerrar esse assunto, a gente precisa da reforma, dentre outras coisas, para que a cidade consiga atrair mais empresas, gerar mais emprego em Porto Feliz, para que as obras do turismo andem, porque não dá para ficar parado sem reforma e não acontece nada. E essa condução errada da nossa política entre executivo e legislativo repercute nessa rabeira que nós estamos em Indaiatuba. Exatamente. Até de Porto Feliz gera mais emprego que Salto. Exatamente. Infelizmente. Cabreúva gera mais empregos que Salto. Se os vereadores querem que Salto continue na rabeira, sim, que continue brigando, então. Vai continuar. E que o prefeito quer que continue na rabeira, que não consiga negociar. Também compete ao prefeito negociar direitinho. As duas partes, se elas não chegarem num acordo, vai ter só um prejudicado. O cidadão. E a cidade no geral. Sim. Jorge. Vamos lá. Sexta-feira, o ex-radialista José Roberto Benedito, mais conhecido por Zé Rô, atuante no movimento negro da cidade, vai lançar o seu primeiro livro na Biblioteca Municipal. O livro chama-se Imensidão de Luz, é um livro de prosa e poesia e vai ter shows musicais e é aberto à população. Sexta-feira, 19h30, dia 5 de agosto, na Biblioteca Municipal. Eu não conheço o livro, mas em se tratando partindo do Zé Rô, merece todo o apoio, porque ele é uma pessoa simpática, educada. Sim. E participante da sociedade. Participante, que já fez muito, é um radialista também de sucesso, sim, com uma bela voz, inclusive em emissoras de outras cidades, Campinas, Piracicaba, outras cidades. Então é uma pessoa que merece o apoio do saltense. Se não for possível comparecer ao lançamento do livro, pelo menos adquira os exemplares. Sim. Que o Zé precisa disso, que o Zé, vamos retribuir para ele tudo que ele fez em benefício de Salto. Há 40 anos. 40 anos. Caro Zé, eu sou suspeito para falar de você. Resumidamente, imensidão de luz para você e para tua família. Você é um ser humano iluminado. Sou seu fã, sou seu amigo. Vou estar no lançamento do teu livro. Desejo para você tudo de mais iluminado possível. Você é um exemplo. Muito bem. Mais alguma coisa, Léo? Seu Walter, vamos encerrar. Eu tive ontem acompanhando os 11 vereadores na visita ao prédio lá da Vaca Mecânica, perto da rodoviária. Cícero Landim nos atendeu muito bem, todos os vereadores conversaram com a gente. Nós da imprensa cobramos tanto, mas só estava o Taperá lá na hora da apresentação do prédio. Foi bacana. O projeto é audacioso, mas é um lugar espetacular que, se for bem reformado, bem adaptado, vai ser uma grande casa para o Poder Legislativo e vai valorizar ainda mais um trecho da cidade. A situação do prédio, como é que está? O prédio
As paredes, a parte estrutural está boa. Claro, por dentro vai ter que fazer a reforma, porque quando a NutriPlus saiu, inclusive para o site, tinha água vazando lá. Eu e o Gideon vimos uma água escorrendo o tempo todo de uma das torneiras. Tem potencial, a ideia é bacana, a gente espera que dê certo. O Legislativo Saltense merece um novo prédio e vai ser um local bacana. E, de novo, só o Jornal Taperá estava lá, o Cícero abriu o convite a todo mundo, só eu estive lá representando o jornal. Tudo bem. Agora, tem ideia de quanto vai ser o custo disso? O Cícero falou que só vai abrir a ideia do investimento assim que o prefeito Laerte publicar o decreto concedendo o prédio para o Legislativo. Se for um gasto de importância exagerada, bom, os vereadores falam muito em economia. Sim. Certamente eles não vão fazer uma coisa que vá contra Sim. as suas próprias opiniões, né? Sim. Então, vamos aguardar, esperar que tudo dê certo, porque a Câmara precisa de um local. O local lá é muito reduzido. Vereadores têm uns gabinetes que parece banheiro de avião, né? Sim. E para encerrar, Walter, vou deixar aqui duas questões uma ideia bacana. Amanhã, dia 4, na sala Paulo Freire, a Comissão de Vereadores vai promover um debate com especialistas sobre o projeto de lei de incentivos fiscais que está na Câmara. É uma oportunidade para todo mundo entender importantíssimo o que é esse projeto e o quanto que ele vai refletir nos próximos anos na economia da cidade. Parabéns para a comissão liderada pelo Daniel Bertani. Sim, Daniel Bertani, parabéns, Daniel. É uma grande oportunidade para todo mundo entender esse projeto de lei. Nada contra nenhum vereador. O que é justo é justo. Dele expressar a sua opinião contra o jornal, isso aí para nós não quer dizer nada. E Walter, um último assunto que a prefeitura precisa mostrar celeridade, de novo essa palavra que o senhor não gosta, é o rodízio na região noroeste. Cadê a troca do segundo filtro da ETA do João Jabur? Como que está o andamento? Logo pifa primeiro e daí... Como que está o andamento da obra da represa lá da Fazenda São João? Vai começar quando? Que outras medidas estão sendo feitas? Porque... barragem do Piraí. Se não a Prefeitura de Indaiatuba guardar água lá em cima, num ribeirão que abastece o Buru, a gente estaria numa situação muito pior. A gente, da nossa parte é isso. Você que está chegando aqui, compartilhe os nossos vídeos. Se puder deixar seu comentário aqui na página do jornal, a gente agradece. E é isso, Walter Reis. Você falou na reunião de amanhã sobre os benefícios para empreendedores que pretendem se instalar em Salto. Tomara que não siga o exemplo da reforma administrativa, porque esse também não deve ficar parado, não deve sofrer críticas antes de haver um entendimento para que ele seja produza os efeitos que precisa produzir. Sim. A previsão, segundo o vereador Fábio Jorge, é que seja votado no dia 16 de agosto. É um excelente projeto, vai trazer um novo fôlego para Salto competir por mais empreendimentos. Porém, entretanto, é preciso que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico pise no acelerador, porque vai ter uma lei boa, a gente precisa dizer para o mundo, estamos aqui. Muito bem. Encerrando então, agradeço a participação dos senhores, ao respeito. E voltaremos na próxima quarta-feira. Até a próxima.